Esse é um cara importante. A gente só é médico do jeito que a gente é hoje e até os outros cursos da saúde por causa que esse carequinha aí fez um estudo muito importante no início do século XX lá nos Estados Unidos. Esse é Abraham Flexner, ele foi patrocinado pela Fundação Carnegie, passou 4 anos fazendo levantamentos de como era o curso de medicina nos Estados Unidos e Canadá e faz um relatório mostrando que era uma aventura comercial amadora. E aí começa a colocar determinadas definições. A gente gosta muito de fazer um parênteses aqui para dizer, gente, não crucifica o Flexner, né? A gente está 110 anos depois que ele, 105 anos depois que ele produziu o seu relatório. Se a gente durante 105 anos não evoluiu, se a gente não conseguiu fazer reflexões e mudar paradigmas que ele criou, a culpa não é dele. Tá? Então, se a gente tem determinadas deturpações do modelo biomédico, da medicina hospitalocêntrica, que são fundamentos dele, naquele momento era importante. O problema é como a gente não conseguiu dar os passos a partir daí. Então, toda essa visão médica, hospitalocêntrica, biomédica, né, base fisiologista, tudo isso foi definido por Flexner e foi divulgado ao longo do... Tá aí o nomezinho dele. E esse relatório aí, 1922, lá na Inglaterra, né, em Fort Payne, do Lord Dawson, esse é o primeiro registro que a gente tem de uma matriz de organização por territorialidade de um sistema de saúde. Ou seja, lá na década de 20, os ingleses começando a pensar como que eu deveria organizar e já trazendo um conceito clássico de atenção primária, secundária e terciária. Com o hospital, que é o centro, né, tá ali, né, o Teaching Hospital, o quaternário nosso, as vilas, os centros de saúde, né, então eles já começam a pensar que eu preciso organizar esse sistema de alguma forma lá na década de 20. E a gente chega na década de 40, pós-guerra, e no mundo todo, eu fiz questão de colocar que era no mundo todo, porque está ali, ó, é muito fácil, né? O Royal College da Inglaterra, dá até assim uma coisa, uma pretensão, né? Quem gosta de ler alguns livros que abordam essa questão dos médicos ingleses, como eles dão valor a isso, a Escola Americana de Médicos de Família de 52, né, a do Canadá de 51, mas a gente tem a do Paquistão de 53, tá? A gente tem ali do lado as da Filipina de 54. Então as criações das Sociedades Nacionais de Médicos de Família, elas relatam do pós-guerra. No momento onde se julgou necessário definir epistemologicamente o que é dar força ao nome, dar significado ao nome médico de família, ou general practice, ou o que quer que seja, e deixar claro que aquele médico era um médico que iria fazer a atenção primária, porque já tinha sido pensado aquele espaço. O conceito estava evoluindo na saúde. Então eu já sabia que tinham médicos que iam atuar na atenção primária, e tinham médicos que iam ser médicos internos que atuariam no hospital. E essas associações são criadas para quê? Para dar força, para reforçar esse conceito desses profissionais que atuariam nesse espaço. E aqui no Brasil a gente teve essa dificuldade, porque a gente teve um momento tardio de buscar esse nome. Quando a gente foi buscar, no Brasil já existia uma especialidade que tinha adquirido o local, a representatividade na mente das pessoas do que é a nossa função, que é o clínico geral. Porque nós somos clínicos gerais, eles são médicos internos. Então a formação do conceito que está através da palavra, nós perdemos o bonde histórico. E isso até hoje traz consequências para a gente na nossa prática, principalmente talvez na respeitabilidade pela associação que a gente teve no futuro da especialidade com o projeto de governo. Mas isso é mais para frente. E esse marinheiro simpático? Marinheiro, né? Esse é o Julian Tudor, ele é um inglês, ele aparece naquele documentário, tá? Ele é acadêmico na época do documentário, tem uma parte excepcional que conta dele, acadêmico, indo numa reunião da Associação Médica Britânica, nesse contexto do NHS, como que ele saiu de lá, toque de caixa, sendo botado para correr. E esse cara é um cara que tem uma lei, não é um teorema, né? É uma lei, chama Lei dos Cuidados Inversos, que ela postula que na sociedade é assim, quem mais tem recurso econômico, mais tem recurso para a saúde, e quem menos tem, menos tem. Ou seja, quem mais tem, precisa menos e tem mais. Por isso que a Lei dos Cuidados Inversos, quem menos tem dinheiro, que é quem mais precisa de cuidado,
tem menos cuidado. E sabe o que ele fala? Olha só, eu acho a frase muito forte, né? Deixar a distribuição de cuidados médicos fazer-se em função do mercado é socialmente primitivo, 71. Está historicamente ultrapassado e qualquer retorno a este cenário irá acentuar a má distribuição dos recursos médicos. Eles continuavam estudando, eles tinham clareza da necessidade de construir um sistema que não fosse aquele sistema centrado no médico, centrado nos hospitais, nas especialidades. Alguém sabe qual país é esse? Está no meio ali da Ásia, ó, no meio da Ásia. E essa conferência aí que aconteceu na década de 70, essa também é famosa, que é a Conferência de Alma-Ata. A Conferência de Alma-Ata é um grande encontro patrocinado pela ONU, onde a gente tem, né, aproximadamente 170 países que vão assinar um grande documento que são objetivos, desejos, consensos de um mundo que pensa saúde e que sabe que a gente tem que buscar aquilo. Primeiro, para mim, mais importante é o conceito ampliado de saúde. Saúde não é ausência de doença. Saúde é um bem-estar mais amplo. Então, o estado no lugar, né? Um estado de bem-estar físico, mental, configura como se um direito humano fundamental, né? E aí a APS é fundamental para conseguir construir um sistema mais organizado. A APS ela deve estar contida nas políticas públicas dos governos para conseguir fazer isso. Então, a APS, a atenção primária, é a forma de conseguir prover um cuidado que a sociedade julga essencial para os seus cidadãos no nosso modelo de pensar, seja ele liberal ou não. Canadá, mais umas pessoas muito importantes, esse é o Ian McQueen que escreve esse livro, ele é inglês, mas ele vai para o Canadá. Aqui, gente, é o nosso método clínico centrado na pessoa, que é algo fundamental para qualquer médico que vai trabalhar na atenção primária, é um atributo do médico de família, que entende essa pessoa como um todo, trabalha aqueles conceitos de uma maneira integrada, né? Coloca o antigo paciente no centro como uma pessoa ativa, que discute comigo a formulação do cuidado da vida dele, né? Então esses conceitos eles foram sendo desenvolvidos e o mundo, né, em 76, antes de Alma-Ata, a gente tem o relatório Lalonde, que é o então ministro de saúde canadense, que a gente considera um disparador de medidas ao redor do mundo, porque ele antes de Alma-Ata já faz um documento mostrando para onde eu quero ir, o que eu quero fazer com esse sistema que é universal e que propõe saúde para as pessoas e que faz isso de uma maneira melhor com a atenção primária. No mundo estava indo assim. E cá no Brasil? Cá no Brasil esse aí, quem é? É, nosso Vargas ali tem o teu Juscelino, eu não consegui, eu não reconheço todos. Mas o que a gente queria trazer, acho que é o Goulart, né? O embaixo e aquele de perfil. É o Jânio. É o Jânio. Pode ser o Jânio. Mas eu trouxe porque, gente, alguém sabe um pouquinho da nossa história de Seguridade Social? 1930 de Vargas. Exato. Começa lá com Vargas, a gente querendo ou não, na época ainda, governo constitucionalista dele, ele já existia as antigas caixas de pensão que tinham sido criadas em 1923. As caixas de pensão já existiam, só que eram somente para os funcionários de banco e de uma outra classe. Ele junta isso nos institutos de aposentadoria e pensão, os IAPs, e aí a gente vai tendo a evolução do INAMPS, que vai ser transformado no Instituto Nacional. Depois a gente vai ter a junção desses recursos todos num seguro de seguridade. Vamos quebrar na ditadura, porque todo esse recurso vai ser deslocado para a construção dos hospitais da rede hospitalar do Rio de Janeiro. Quem vai ao Rio de Janeiro conhece, Bom Sucesso, Andaraí, eram todos hospitais que hoje são federais, mas que na década de 70 surgiram como os hospitais das caixas de aposentadoria e pensão. Então era o Hospital dos Bancários, o Hospital dos Servidores, que até hoje tem, que eram os hospitais dos servidores públicos. Mas, de qualquer forma, no Brasil, a partir da década de 30, começou a se pensar seguridade social. Mas no Brasil, seguridade social e saúde eram coisas separadas, dicotômicas. E no Brasil, o nosso acesso à saúde, para quem era povo, eram duas situações: santas casas de misericórdias e voluntários.
Fora isso, você teria que pagar uma medicina privada e você não a teria. Ou então você seria trabalhador dessas instituições de pensão que conseguiriam fomentar para você um serviço mínimo, uma carteira de serviço. Só que, na evolução, nós temos homens visionários. O barbudo ali sou eu, lá no Uruguai agora, e à direita, Maria Inês, atual presidente ibero-americana da UONCA, de Medicina de Família e Comunidade, ex-presidente nossa, mas ao lado dela, o marido dela, e que é um homem revolucionário, que em 1976, antes de Alma Ata, funda na UERJ o Departamento de Medicina Social Integrada, que começa uma residência de medicina de família. O Brasil não foi para Alma Ata, né? A gente não teve representantes em Alma Ata, mas antes disso tudo, ele lá na UERJ fundou o departamento, e é um departamento que está ativo e produtivo, e hoje com 30 vagas de residência funcionando. E a Inês, ela foi residente dele uns 5, 6 anos depois. A Inês, ela passou em primeiro lugar na prova de residência geral da UERJ. Foi uma revolta muito grande que ela tinha escolhido medicina de família. Na época ainda medicina geral e comunitária. Mas eu estudei na Unirio, que é uma federal, que o hospital fica a 1 quilômetro da UERJ. E eu sei te dizer como que uma mente brilhante, principalmente persistente, perseverante, faz diferença. Como as faculdades são diferentes, como os hospitais são diferentes, e graças a essa mente que incorporou esses pensamentos que estavam muito vivos na Europa e trouxe para o Brasil. Lá no sul do país, 1978, Escola de Saúde Pública, a gente teve também um período de residência médica, que foi interrompido na década de 80, juntamente com um processo de residência precoce lá em Vitória de Santo Antão, né, Agreste, pernambucano, que também teve um projeto de residência da década de 70. Aí a gente vem para a década de 80 e talvez o movimento popular exitoso de maior porte do Brasil, da história brasileira, porque o maior movimento popular brasileiro foi derrotado, que é o Direta Já, sem dúvida, e a maior mobilização da história do Brasil, de rua, e a gente perde, mas esse a gente ganha, porque as pessoas que construíram o Fórum Nacional de Saúde, as pessoas que foram para a rua, que fizeram a marcha até Brasília, que chegou na 7ª Conferência Nacional de Saúde e desagou na nossa Constituição, deflagrando o que nós temos hoje, definido em lei e construído desde 88, com todas os nossos passos de ida para frente e para trás, né? 991, 93, uns projetos de lei que foram moldando o SUS e que até hoje, com a emenda constitucional 29, que foi negada há algum tempo, então até hoje o que foi colocado na carta não se concretizou nem juridicamente como corpo de lei, muito menos na sua estrutura. Mas o pensamento daquele movimento popular que olhava para fora, que viu um sistema universal, que viu um sistema integrado, que oferecia esse serviço pela base, organizado pelo município, descentralizado, mais humano, ele foi pensado. E eu sempre, quando vejo o momento atual que a gente vive, que é um momento que o SUS agoniza, e agoniza porque os nossos gestores não têm consciência do valor dele, não fazem políticas públicas para valorizarem, de forma tal que a população passa a deixar de dar o valor necessário a ele, e esse é o maior risco, mas ele está aqui consagrado e a gente tem que lutar por ele. Projeto de agentes comunitários, que é pregresso ao Programa de Saúde da Família, ele surge isolado em 93, em 94 o Programa de Saúde da Família incorpora o PACS, é criado e em 2002, se eu não me engano, 2003, ele eleva-se à estratégia, né? Programa e estratégia do ponto de vista da gestão é diferente, tem um peso maior ser estratégia. Não é à toa que depois, apesar da NOAS 2002 ser do Serra, um projeto de lei do Serra, que aumenta também, o PAB é o do PAB variável, que fomenta a atenção primária, a gente tem isso. E aí a gente coloca esses gráficos da Barbara Starfield,
que é uma pesquisadora americana, pediatra de formação, médica de família e a nossa base teórica, que ela fez extensos estudos epidemiológicos provando que a atenção primária fortalecida é a forma de se prover, já que saúde é uma necessidade para a população e que o governo tem esta obrigação de dar. A Barbara Starfield provou que economicamente, ou seja, no mundo liberal capitalista que prima pelo dinheiro, nesse sistema, o melhor é você fomentar a atenção primária. Nesses gráficos, o primeiro à esquerda, o que é bom é estar lá em cima, é ter um ranking alto de atenção primária e estar perto da curva de cá, que é gastar pouco por pessoa. Lá é o contrário, eu quero estar embaixo e próximo do zero. E a gente nota de cara algo que sai da curva, que é os Estados Unidos. Vocês vão reparar que os Estados Unidos ele tem um baixo nível de atenção primária e gasta muito. E ao mesmo tempo ele vai estar fora da curva. A Alemanha também, a gente vai ter aqui Inglaterra, Dinamarca, Holanda, Inglaterra, Finlândia. De qualquer forma, eu queria que vocês gravassem